programa de hoje, nós vamos falar sobre o mal do mundo moderno, o bruxismo e os seus problemas articulares. Na década de 1970, nos Estados Unidos, estima-se que 12% da população tinha o hábito do bruxismo, que é o ranger e apertar dos dentes. Na década de 80, isso já passou para 25% e na década de 90 já chegou a 33%. Estima-se que em 2011, mais da metade da população americana esteja com bruxismo. No Brasil, não existem dados de prevalência tão fiéis, porém estima-se que seja muito próximo dos dados americanos. O bruxismo ele é causado principalmente pelo estresse, então alterações emocionais, e vários estudos já foram feitos sobre esse assunto. Até dos mais simples, como colocar um filme plástico nos dentes superiores e as pessoas ficarem 5 noites com esse aparelhinho para dormir. Nisso foi visto não só quem tinha bruxismo, mas também o grau do bruxismo de cada um. Então, assim, esses dados que a Morgana comentou agora há pouco, eles foram feitos da seguinte forma. Pesquisadores, então, realizaram ou firmaram algumas perguntas para os participantes, onde envolvia o quê? Se essa pessoa tinha estresse no seu dia a dia, tanto profissional ou pessoal, ou ainda se tinha, como é que se encontrava o seu estado de saúde geral. Então, a partir desse resultado, o que aconteceu? Houve, então, a conclusão de que as pessoas que mais rangem os seus dentes à noite são as que têm o estresse mais frequente no seu dia a dia. E além dessas pessoas, as que de uma certa forma passaram por alguma mudança no aspecto da sua vida muito importante. Seguido dessas pessoas, daí sim vem o que acontece às vezes corriqueiramente, uma discussão com um amigo ou algum problema no trabalho, então estaria numa segunda colocação. E por último, as pessoas que apresentam alguma limitação física, cansaço ou algum tipo de doença que é algo também passageiro e momentâneo. Outro dado ainda importante é que tanto o sexo, ou masculino ou feminino, ou então independe também da idade, o bruxismo pode afetar todas as pessoas. De uma criança a uma pessoa de mais idade, até um idoso. De uma mulher a um homem. O que acontece? Essas pessoas às vezes nem imaginam que estão rangendo os seus dentes. Elas só vão partir a percepção, isso, a partir do momento que percebe que tem um dente com mobilidade, ou então até mesmo quando já é um problema um pouco mais avançado, que é um desgaste do esmalte do dente, uma exposição de uma camada muito importante do dente, né? A correria, eu acho que os dias de hoje, a correria, a ansiedade, o estresse, fazem com que cada vez mais as pessoas desenvolvam esse hábito, que é o bruxismo. Então ele começa, como o Gia falou, ele começa devagarinho, então a pessoa nem sente, ela acorda com os dentes um pouco doloridos, após os dentes vão ficando cada vez mais desgastados e nos casos mais graves isso pode ter alterações de articulação, de musculatura da face, entre outros. Além do emocional, que é a principal causa, claro que também tem a causa dentária. Então, os dentes não estando na posição de equilíbrio por restaurações ou por próteses mal adaptadas, enfim, vai gerar todo um desequilíbrio na musculatura, na articulação, que também pode levar a pessoa a desencadear o hábito do bruxismo. Então, assim, o que acontece? Quando a gente consegue restabelecer esse conforto para a pessoa que ela perdeu em função de algumas circunstâncias e também minimizar ou então orientá-la que ela tem algum tipo de hábito, algum tipo de vício parafuncional, o que a gente consegue fazer? Corrigindo isso, a gente consegue dar para essa pessoa dar um equilíbrio novamente muscular e articular. Restabelecer a função. Restabelece esse equilíbrio e a gente consegue então regredir os problemas do bruxismo. Tá? Então eu vou mostrar um esquema para vocês, quais seriam então os sintomas que a gente vai poder aqui ilustrar que são decorrentes do bruxismo. Vamos começar então aqui pela nossa área. O que acontece? Essa foto aqui então a gente vai simular o problema como se houvesse então desgaste dos dentes. A partir do momento que essa pessoa rangeu os seus dentes com uma certa intensidade e também com uma certa frequência, há um desgaste desse dente. Desgastando o dente, o que acaba acontecendo? Diminui esse espaço para quando a pessoa
vai querer se alimentar, mastigar. Então, na verdade, aumenta essa dimensão e ele acaba cansando. Uma dificuldade, né? Um cansaço de mastigar os alimentos. Ele tem que fechar mais, forçar mais a musculatura. Mais a boca porque ele desgastou o dente. Claro, né? para que ele possa chegar a conseguir triturar o alimento. Então, dá essa sensação de cansaço mesmo. Então, esse cansaço e essa dificuldade que ele tem para poder mastigar os alimentos mais duros, o que gera ainda? Problemas na articulação, há um desgaste dessa articulação que existe aqui e gera alguns estalos ao mastigar, alguns barulhinhos. Os cliques, né? Uns cliquezinhos que a pessoa que mastiga pode perceber que é bem do lado ali do ouvido. Seguindo isso, tá? Esse esforço todo que essa pessoa passa a fazer em função desse desgaste, ele pode ter dores na face. Dores na região anterior da face, dores nessa região aqui, seja o lado mais acometido, esquerdo ou direito, e ainda pode ter aquele famoso zumbido no ouvido, ele não sabe nem o que é. Que às vezes a pessoa procura médico e não consegue resolver, não acham a causa, e que muitas vezes a causa é esse hábito do bruxismo. Do bruxismo, né? Isso mesmo, tá? Muitos pacientes descobrem, hoje em dia com os institutos do sono que tem também e a interação da área médica com a odontológica, muitos pacientes só descobrem que tem bruxismo quando eles vão até o instituto do sono por outros problemas, ou por causa de apneia, ronco, entre outras coisas, e eles ficam sendo monitorados durante a noite inteira. E aí descobrem também que estão rangendo seus dentes. Isso vai depender de cada pessoa, pessoas que têm predisposição também a ter o hábito mais forte, vai depender do estado emocional, como a gente já falou, do estresse e outras coisas. Então assim, quando você pode talvez perceber em casa, quando existe esse tipo de desequilíbrio, quais de uma certa forma seriam alguns fatores? A falta de um dente pode ser um deles, um dente fora da posição, uma restauração que ficou um pouco mais alta do que os demais, uma coroa ou uma prótese desadaptada, tudo isso pode gerar o bruxismo. E a pessoa nem imagina que isso está acontecendo em função desses fatores que a gente comentou. E o que faz então para poder, tendo esses sinais de falta de dente ou fora de posição, a mandíbula, tá? Nesse caso, tenta achar uma posição mais confortável ou que fique mais adaptada em função dessas circunstâncias e aí... Para estabilizar, né? Ela tenta encontrar uma posição de conforto. E esse fato de tentar encontrar essa posição, então ela vai escorregando e raspando um dente contra o outro. Eu tenho um vídeo aqui para mostrar para vocês, deixa eu só encontrar ele aqui. Que consegue ilustrar um pouquinho essas alterações, a alteração dentária que faz a mandíbula tentar se acomodar numa nova posição e que pode gerar danos à articulação ou o hábito de ranger os dentes. Então nesse caso aqui, como a gente exemplificou, a falta do dente, o que acontece tanto no inferior como no superior, o dente acaba tentando fechar esse espaço, o superior nesse caso aqui tenta também invadir esse espaço, isso acontece de cima para baixo ou de baixo para cima. Tá? Aqui, umas imagens radiográfica, né, da inclinação desse dente. Sim. E aí, o que a gente comentou, o fato de ter falta de dentes, esses dentes aqui desceram e ela... Está tocando ali na hora que a pessoa fecha. Isso. Quando ele vai morder, então, em vez de ter um encaixe certinho nessa região aqui, escorrega a mandíbula para frente. Tá? E aí, como na imagem aqui ao lado... A musculatura, né? O esforço que tem que ser feito para que ele consiga, como se eu fosse alongar, acomodar. Estica isso ali. E isso vai desgastando e até prejudicando essa parte muscular. É isso mesmo. Então, vocês devem estar se perguntando, mas o que é realmente o bruxismo, né? Então, o que é o bruxismo? O bruxismo ele é o hábito da pessoa ranger ou apertar os seus dentes durante a noite, né? E a causa principal, claro, que é a alteração emocional e as causas locais, como a gente já comentou. Então, a pessoa pode começar a acordar com os dentes levemente doloridos, com um cansaço na musculatura. Então, tem pacientes que chegam no consultório falando: nossa, mas a sensação que eu tenho é que eu mastiguei chicletes a noite inteira. Então, aquela sensação de cansaço da mandíbula, acordam com a boca, eles dizem, travada, né? Então, isso já pode ser um sinal de bruxismo. E vai passando o tempo, vai podendo levar a danos mais graves, hein? Desgastes mais graves do dente, pode levar a problemas até na gengiva e no tecido ósseo e também problemas articulares e problemas na musculatura. Então, são várias as consequências.